feliz sábado. Nessa manhã nós temos a satisfação e a alegria de poder estar recebendo aqui em nossa igreja um amigo, Edmilson, mais conhecido como Brandão. Obrigado, Brandão, por ter aceito o convite. Brandão é um amigo que já nos conhecemos de um bom tempo, através do Desbravador. Foi um dos melhores regionais que Guarulhos já teve aqui, né? Da segunda região. E eu lembro um evento que ele promoveu em um dos cursos, que montou ali um santuário, né? Cenário ali, com todos os móveis, lugar santo, santíssimo. E eu tive a oportunidade de dar uma passadinha lá e falar um pouquinho para eles e ver lá essa maravilha que eles fizeram. O Brandão é da igreja do Jardim Maria Dirce, é ancião e diretor de mordomia lá, mas também ainda continua nesse ministério, né, ao qual nós tanto amamos, que é o Clube dos Desbravadores. Mais uma vez, obrigado, meu amigo, que Deus te use e que Deus possa ser louvado e honrado com a sua mensagem dessa manhã. Maranata. Amém. Amém. Louvado seja Deus, nós estamos... Eu ia falar mais uma vez, mas mais uma vez para vocês, né? Acho que é a primeira vez que eu estou ocupando o púlpito dessa igreja para pregar. E eu já estou de olho no relógio, que eu sei que é tudo cronometrado, sei que a bandeirinha sobe daqui a pouco. Aí eu tenho que fazer milagre aqui, porque o meu sermão é de 3 horas, mas eu vou fazer em meia hora. E a oração da irmã foi o seguinte, que o Espírito Santo estava aqui, ele está aqui. Amém por isso? Então faça uso do Espírito Santo, porque vai ter coisa que eu vou falar e você não vai entender. Aí você dá uma olhadinha aí de lado e você vai ver que o Espírito Santo está aí, ele vai te ajudar. Amém? Eu tenho que me adequar a todo esse negócio de vídeo, lugar, para cá, para lá. Na minha igreja eles ficam fazendo assim. É terrível. Para quem está acostumado a ir lá no corredor pregar, fica difícil. Eu não gosto de ficar amarrado aqui. Isso aqui é para pastor, não é para mim. Irmão, mas louvado seja Deus. Eu vou terminar na hora certa porque eu tenho que fugir também. Eu tenho que sair correndo. Ainda tem investidura, tem batismo e um monte de coisa. Você acredita que o Espírito Santo está aqui, correto? Diga amém. Amém. Permita que Ele te use, que Ele te ajude aí. Abra a sua Bíblia no capítulo 4 de Apocalipse. A gente vai ficar nessas 3 páginas aí, a gente nem vai fugir daqui, tá bom? Abra a sua Bíblia no capítulo 4 de Apocalipse. A gente nem vai sair quase dessa página aí. O primeiro verso diz assim, ó. Aí o Espírito Santo que está bem do teu lado, você pede para ele te ajudar a montar a imagem. Desenhar uma imagem. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta a falar comigo. Eu pedi para você fazer uma imagem. A primeira imagem que você pôs aí no teu desenho aí foi uma porta. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu o quê? Um trono. Então você desenhou a porta, abriu a porta, e o que você viu lá na frente? Um trono. E alguém sentado. Olha que desenho. O meu desenho aqui é rico, viu? Não faz pobreza aí não. A porta você coloca puxador de ouro. Vai para aquelas tramelas de madeira que não funciona. Lá no céu é tudo de ouro. E esse que se acha assentado tem o aspecto de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há o quê? Um arco-íris. Então, porta, trono, e no trono assim um arco-íris assim, ó. Irmão, se eu for lá agora, lá fora, eu consigo ver um arco-íris. Por quê? Porque não tem chuva, né? Isso quer dizer que o arco-íris ele é formado com a combinação do quê? Dos raios solares com a água da chuva. Aí forma o arco-íris. E no trono de Deus,
O que significa esse arco-íris? É uma aliança, mas é uma combinação de amor e justiça. Isso quer dizer que Deus, ele é amor, mas ele é justiça. E eu pergunto, o diabo prega o amor? Prega. Sabe o que o diabo faz? Em algumas igrejas, até aqui eu posso ir, em algumas igrejas ele prega o amor. Então ele chega nessa igreja e só prega o amor. Quando ele prega o amor, ele diz assim: você pode fazer o que você quiser, porque Deus é tão amor que ele te perdoa e vai te levar para as mansões celestiais. Então ele prega o amor. Tem pessoas que não aceitam isso, então ele vai lá para outra igreja. Justiça. Não peca não. Se pecar, morrerá. Vai para o fogo do inferno. A Bíblia não diz isso? Se pecar, morre. Olha como é que ele faz. Então ele é extremista. Ou ele vai para o amor, aí essa igreja vira uma anarquia, uma bagunça, pode fazer o que quiser, ou ele vai lá para o outro lado e prega a justiça e diz assim: se pecar, morre. A igreja fica sufocada. Ai meu Deus, primeiro escorregão que eu dar, vou ser fulminado. Ele prega amor. E ele prega justiça, que ele não é besta. Mas o cristianismo, ele está equilibrado entre o amor e a justiça. O cristianismo, ele está entre dois montes. O Monte Sinai e o Monte Calvário. Isso quer dizer o seguinte: se eu pecar, eu tenho um Salvador. Se eu pecar, se eu transgredir alguma coisa lá do Monte Sinai, eu posso dar uma olhadinha para o Monte Calvário, eu vou encontrar Jesus falando assim comigo: você pecou, não foi? Eu sou seu advogado e eu vou te salvar. Não é maravilhoso isso? Olha que trono maravilhoso. No meu desenho, eu sou rico para desenhar na mente, porque no papel eu sou terrível. Verso 4 diz assim: ao redor do trono também 24 anciãos assentados. Olha no meu desenho, o que eu coloco? Aqui está o trono. Do lado aqui eu coloquei 12 anciãos. Do outro lado eu coloquei 12. Todo com vestiduras brancas, estão brilhando. Olha que desenho maravilhoso. Que pena que eu não tenho tempo, eu ia ficar até 3 horas aqui. Mas deu para desenhar o trono aí, você entendeu o trono de Deus como é que é? Alguém sentado no trono, 12 anciãos de um lado, 12 anciãos do outro, tudo brilhando, tudo revestido de glória, o arco-íris, combinação de amor e justiça. A minha imagem aqui está linda. Vamos lá para o capítulo 5, lá no verso 1. Vi, olha só, agora vai pôr mais coisa no teu desenho. Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um quê? Um livro. Então, naquele que está sentado lá no trono tem um livro segurado, ele está segurando na mão. Olha o livro. De todo selado com quantos selos? 7 selos. Olha o profeta vendo alguém sentado no trono e segurando um livro com 7 selos. Verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe selar os selos? Verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem o quê? Irmãos, que livro é esse? Você já olhou para um livro todo bonito e você assim, só pela capa te interessa e você: eu vou ler esse livro? O profeta estava vendo o livro e ele ficou curioso porque o livro era muito bonito, selado com 7 selos, e ele pensou assim: eu quero ler o livro. Aí o anjo disse: não, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum, não tem ninguém digno de abrir. Ainda disse assim, ó: nem de olhar para ele. Mas você já imaginou um negócio desse, irmão? Onde foi que eu parei? Agora no verso 4 diz assim o profeta, ó, ansioso para ler o livro,
e eu chorava muito, porque ninguém tinha achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha o verso 5. Todavia, um dos anciãos, quantos anciãos tinha aqui? Mais 12, 24. Eu não sei qual foi. Diz que foi um deles. Não sei se foi o quinto, ou se foi o décimo, não sei. Foi um. Levantou e disse o quê? Ô João, não precisa chorar não. Eis que o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá da tua Bíblia está com letra maiúscula. A raiz de Davi venceu para abrir os 7 selos. Irmãos, quem é este? O leão da tribo de Judá. Quem é a raiz de Davi? Jesus. Irmãos, olha, o verso tinha dito assim, ó, nem no céu, nem na terra, nem em algum lugar, ninguém é digno de abrir, nem de olhar para ele. Depois o Senhor fala, opa, tem alguém aí. O leão da tribo de Judá. Ah, ele é digno de abrir. E nós falamos aqui que é quem? Jesus. Você só vai virar a página um pouquinho aí, ó. Aí eu pergunto para você, por que Jesus é digno? Quando a gente fala assim para alguém, ó, você é digno, é porque essa pessoa tem merecimento. Olha no verso 9, vamos ver por que Jesus é digno. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos. Por quê? Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Encurtando a história, diz assim, por que Jesus é digno? Sabe por quê? Onde é que Jesus morava? Onde é que Jesus ficava? No trono. Você já viu alguém na história trocar o seu trono por uma manjedoura e posteriormente por uma cruz? Um homem criador dos céus e da terra, sendo adorado por todas as criaturas do universo, rodeado de riqueza, e ele troca isto por causa de você e de mim, para morrer numa cruz, desceu até ao nosso nível para morrer no nosso lugar. Por conta disso, ele é digno de abrir o livro. Irmãos, a minha e a sua salvação está garantida. Não é maravilhoso isso? Eu amo prestar atenção na mensagem musical de quem canta, porque para mim é pregação. Eu achei uma frase linda, eu nunca tinha visto esse hino que eles cantaram. Permita o amor pulsar dentro do seu coração. Foi mais ou menos assim. Não, se isso pulsar dentro do meu coração, isso vai transformar a minha vida. Porque Jesus trocou o trono dele por uma cruz só para garantir a minha salvação. Ele falou assim, eu desço e vou lá morrer no lugar dele. Por outro lado, nós temos um inimigo que dizia o quê? Eu subirei acima das mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a diferença. Depois o profeta diz, você que queria subir, contudo será lançado ao mais profundo do abismo. E Jesus que desceu, ele hoje é glorificado lá no trono dele. E garantiu para mim a salvação. Eu vou estar nas mansões celestiais por causa disso. Por isso que Jesus, ele é digno. Ah, se vocês tivessem me dado até às 16 horas. No capítulo 6, começa a abrir o livro. Olha o que acontece no capítulo 6, eu não vou ler não, ó. Abre o primeiro selo, abre o segundo selo, abre o terceiro, abre o quarto, abre o quinto e o sexto. Quando abre o sexto selo, lá no último verso do capítulo 6,
O sexto selo, irmãos, ele vai acontecer a qualquer momento, que é a volta do Senhor Jesus. Eu vou ler 2 versos só do capítulo 6. Verso 16. No momento da volta de Cristo, e disseram aos montes e aos rochedos. Quem disseram? Os ímpios. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta aonde? Olha o trono aparecendo de novo. Quando Jesus estiver voltando, ele vai descer com este trono. Vai estar revestido com poder e muita glória, diferente de quando trocou o trono por uma cruz. Agora ele vem com o trono, rodeado de arcanjo, e diz aí que os ímpios não conseguirão olhar para o trono. Vai pedir aos montes e aos rochedos: cair sobre nós e o quê? E esconde, para que nós não conseguimos vê-lo. Eu acho legal, é a pergunta que faz na última linha aí. Está fazendo uma pergunta na tua Bíblia aí, ó. Quem é que pode sustê-lo? É tanto poder, é tanta glória, a terra está sendo sacudida, e o verso pergunta: quem é que pode suster-se? Algumas Bíblias, quem é que pode subsistir? Quem é que vai poder suportar olhar o trono de Deus? De vez em quando eu dou uma parada no meio do sermão e fico caladinho. Você não falou, você não acredita que o Espírito Santo está aí do teu lado? Provavelmente ele deve ter falado assim para você: olha, no dia da volta de Jesus, o mundo sacudido, de que lado você vai estar? Fez a pergunta: quem é que pode suster-se? Irmão, se Jesus voltasse hoje, qual seria o seu sentir? Você ia expressar o seu sentimento como? Vai ter 2 grupos. Os ímpios vai estar pedindo para ser enterrado vivo. O justo vai estar olhando e vai dizer assim: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Não dá para ouvir a voz do Espírito Santo? Eu estou ouvindo, você está ouvindo? Ele falando assim para você: ei, Jesus morreu na cruz do Calvário para garantir a você a salvação. No dia que ele estiver voltando, de que lado você vai estar? Só tem 2 grupos. Você ouviu? Eu ouvi. Tem vezes que o Espírito Santo até grita. Eu estou no capítulo 6, é? No capítulo 7, depois você lê em casa. O capítulo 7 inteiro é só para responder quem é que vai. Eu só vou ler um verso. Depois destas coisas vi uma grande multidão, olha só, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do... Olha que legal, irmão. Diante de quem? Do Cordeiro. Olha o segredo aí, ó. Vestido de vestiduras brancas e com palma nas mãos. Não é legal um negócio desse? Irmão, se Jesus estivesse passando igual um diácono aí agora no corredor assim, ó, segurando vestiduras brancas, e aí ele parasse no seu banco e assim: ei, me dá seu trapo de imundícia, está aqui uma vestidura branca para você. Você faria a troca? Você ia querer comprar se tivesse de promoção? Talvez você perguntava: Jesus, mas você está pegando o meu trapo de imundícia e está entregando para mim uma vestidura branca? Aí Jesus falou assim: pode pegar, é de graça, eu já paguei lá na cruz do Calvário. Irmãos, isso é maravilhoso, de graça. Mas Jesus, ele empurra a vestidura branca sem você querer? Você tem que aceitar.
Irmãos, aí está o dilema de Deus. Deus, ele tem os 3 atributos da onisciência, onipresença e onipotência. Ele não vai te levar para as mansões celestiais se você não quiser. É o dilema dele. E uma vez Jesus chorou lá no monte, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas, igual a galinha coloca os seus pintainhos, e vocês não quiseram. É o dilema de Deus. Irmãos, aceite a vestidura branca urgente. Talvez daqui a 2 minutos não vai ter mais tempo. Talvez. Para que esteja diante do trono no momento da volta de Jesus, tem de estar com as vestiduras brancas. Tá bom aí para você? Ela está disponível ainda. Eu já vou encerrar. Mas eu vou encerrar com um texto. Vira a página um pouquinho para trás. No capítulo 3 de Apocalipse. Existe um verso que eu chamo de o verso áureo do Apocalipse. O vencedor, olha que coisa linda, isso é verso áureo do Apocalipse. Se você esquecer tudo que eu falei, não entendi negócio de selo, de trono, tá difícil, grava só esse. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome, olha só, diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que amenzinho mais chechelento, gente. Eu vou ler de novo. Vocês não entenderam. Mas antes de ler de novo, eu vou explicar qual é a cena que acontece, porque vocês não entenderam. Irmão, a Trindade está preocupada com a minha e a sua salvação. E está trabalhando a todo segundo para salvar eu e você. Quer ver a Trindade agindo? Por exemplo, quando você acorda de manhã, quem pecou aqui durante a semana? Tem gente que não levantou. 1 João capítulo 1, verso 9, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados. O verso seguinte, no verso 10, diz assim: se você disser que não tem pecado, você é mentiroso e a palavra de Deus não está em você. Então todos pecaram, eu pequei. No capítulo seguinte, que já é o capítulo 2, no verso 1 diz assim: filhinhos, eu digo isso para que não pequeis. Mas, se pecar, nós temos um advogado. Amém por isso? Irmãos, isso é para vibrar. Na outra igreja diz assim, é para glorificar de pé. Então, quando você amanheceu o dia, planejou pecar, alguém fica falando para você assim: não peca não. Fica ou não fica? Não peca, infeliz. Você vai morrer, você vai se dar mal. Aí quando chega às 14 horas, o infeliz... Quem é que estava falando no ouvido dele? Dos 3. O Espírito Santo. E Deus é tão maravilhoso. Depois que você peca às 14 uma outra voz. A mesma, né? Pede perdão, infeliz. Agora, eu te falei, fiquei desde manhã te falando, não peca. Você pecou. Peça perdão, infeliz. Aí fica o tempo todo, pede perdão. E você? Aí você vai deitar, sem pedir perdão. Vira para lá, vira para cá, vira para lá. Levanta, infeliz, pede perdão, que se você morrer, você vai para o fogo do inferno. E ele não está mentindo, porque a Bíblia fala isso, não fala? Você não resiste, você escorrega da cama já com o joelho no chão. Você põe o joelho no chão. De tanta vergonha,
E vai falar com quem? Dos três? Com Deus, sentado no trono como juiz. Aí você fala, olha, aí você tem que contar os detalhes, que tem gente que fala assim, perdoa meus pecados, amém. Pode falar assim para Deus, ó, olha Deus, quando eu estava acordando, o Espírito Santo falou para eu não pecar. Mas estava já no esquema, eu queria pecar. E foi assim, Deus, ó, e eu pequei feio, pode contar o detalhe. Mas Deus já sabe, mas Ele quer ouvir tua voz. Se confessar. Deus está lá só olhando para você. E onde está a outra parte da Trindade? Está aqui do lado. Pecador, nariz arrastando. Eu estou na imagem, né? O pecador arrastando aqui o nariz no chão de tanta vergonha. Deus olhando para ele. Ele não pode nem levantar os olhos, porque o verso diz que ele não era digno nem de olhar. Ele está lá pedindo perdão. Deus olhando para ele. E eu fico imaginando Jesus, olha para o pecador, olha para o pai, olha para o pecador. Eu até imagino Deus falando assim. E Jesus, o advogado. E no final da oração, o que você fala? Aí ele se manifesta. Aí eu li aquele texto, ninguém diz amém, né? Mas eu vou ler de novo, fica aí. Na hora que você fala em nome de Jesus, Ele, o seu advogado, Ele põe a mão ferida entre você e o Pai e fala assim, perdoa, eu morri na cruz do Calvário por Ele. Não é maravilhoso isso? Irmãos, o verso que nós lemos de 1 João capítulo 2, no verso 1, eu falei para vocês não pecarem, mas se pecar, nós temos um advogado. Irmão, esse advogado, ele defendeu um homem que tinha adulterado. Ele, além de adulterar, ele mandou matar o marido da esposa. Jesus defendeu ele. Um dia Deus olhou para Davi e falou assim, você é um homem segundo o coração de Deus. Um dia Maria Madalena foi ser apedrejada por causa dos pecados. O advogado defendeu ela. O nosso advogado nunca perdeu uma causa. E não é a sua que ele vai perder. Amém por isso? Depois que ele falou assim, perdoa ele porque eu morri na cruz do Calvário. Esse pecador agora pode levantar, ele não era nem digno de olhar para o trono. Ele pode levantar e pode até ir lá no trono e sentar no colo de Deus e receber o abraço. Porque agora ele recebe de volta as vestiduras brancas. Eu vou ler o verso de novo, eu duvido se você não vai dizer amém. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A minha e a sua salvação está garantida em nome de Jesus. Isso quer dizer que daqui a pouco nós vamos para as mansões celestiais viver para toda a eternidade, porque o sangue de Jesus já carimbou o nosso passaporte. Que Deus te abençoe. E não esqueça, se pecou, temos um advogado. Que Deus seja louvado. Amém. Vamos orar então. Converse com Deus e agradeça porque Ele está sentado no trono e que tem um advogado te defendendo e que a sua salvação está garantida. Irmão, vibra com isso.
Se você vibrar com isso, não precisa nem você pregar. As pessoas vão olhar para você e já vai estar convencida disso. Feche os teus olhos e conversa com Deus. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, pelas maravilhas que brotam do teu trono. Foi tão bom saber, Senhor, que do teu trono nesta manhã brotou a nossa garantia de salvação. O nosso coração está vibrante porque daqui a pouco nós vamos olhar para as nuvens do céu. Esse trono vai estar descendo com Jesus com resplendor e grande glória. E nós queremos estar entre aqueles que vai dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. E depois nós vamos encontrar com esse Jesus nas nuvens. Nós vamos fazer uma viagem até as mansões celestiais, uma viagem de 7 dias. Senhor, carimba o nosso passaporte. Confessa o nosso nome aí para os anjos, para as suas criaturas que não caírem em pecado. Pela misericórdia e pela graça que é em Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, insira cada nome que aqui veio no livro da vida. Muito obrigado, nós não temos palavras para te agradecer, porque Jesus trocou o trono dele por uma cruz. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Maranata. Amém.